Intelligence, é Algorithmic Imitation. E o acrônimo é o mesmo, o acrônimo é exatamente o mesmo. E é irrelevante. Por quê? Porque a gente começou com janelas de contexto de 4.000 tokens. A gente está em janelas de contexto de 2 milhões de tokens. A gente está em sistemas que têm trilhões de parâmetros. A gente começou a regular isso. E AgentNets, redes de agentes, passaram a ser lugar comum para pessoas que não entendem absolutamente nada de computação e estão criando empresas inteiras usando essas redes de agentes. A imitação que IA faz, a imitação boa o suficiente, good enough imitation, reorganiza a divisão social do trabalho cognitivo e o jogo da imitação foi ganho por IA. Em certo sentido operacional há 3 anos. E o ponto para a gente discutir hoje é o que é ver intelligence. E aí é onde a gente tem um problema interessante para resolver. É quando a gente considera a inteligência artificial at large, que não é a minha, não é a sua, não é só AI, são 3 inteligências. 3 inteligências como um campo, como um espaço operacional pragmático das inteligências. 3 eixos de inteligência. Primeiro, a nossa individual, cada ser humano sozinho, tentando resolver problemas ao seu redor. Depois, a inteligência social, redes de humanos articulados entre si, para tentar resolver problemas que um humano sozinho não consegue resolver. E aí, uma dimensão separada de inteligência artificial, tratada como inteligência. Daí o título dessa palestra. Não é uma ferramenta, também não é uma plataforma, não é uma tecnologia. Se encanta como tecnologia, plataforma e ferramenta. Mas para a gente raciocinar sobre o assunto, a gente tem que raciocinar com uma dimensão da inteligência, criando um espaço tridimensional. Aí fica ainda mais interessante, porque a gente pode colocar inteligências artificiais junto com inteligências humanas na dimensão social da inteligência, inclusive inserindo um caramelo aqui ou ali para ver o que a gente faz com tantos seres inteligentes reunidos na mesma dimensão para resolver problemas num espaço de inteligências que vem sendo chamado de ômega por vários estudiosos. Inteligência individual, obviamente, não é uma inteligência só, mas o que interessa para a gente é que o que a gente chama de AI, de Artificial Intelligence, simula muito bem a inteligência cognitiva dos seres humanos, a dimensão cognitiva da inteligência. Se a gente sair estendendo aqui, a gente pode achar alguma coisa como 9, ou dependendo do estudioso, 10 dimensões diferentes da inteligência individual. A inteligência social vem dos pares de pessoas, dos grupos pequenos, das organizações, para quem a gente fala de cultura, como sendo a inteligência que sobrevive o turnover, que sobrevive ao churning de pessoas na organização. E essa inteligência mais larga, mais ampla, de conexões e relacionamentos e interações muito mais intensos, ela existe em muitos poucos lugares. Em inteligência artificial, a gente está tratando aqui de agência, de imitação de inteligência, sem a fenomenologia humana da inteligência. E o que a gente principalmente vê é, obviamente, imitação generativa em escala, com agência funcional completamente diferente da nossa humana, com um comportamento de máquina que não é exatamente cognição limitada a certas horas, que levam um bocado de preocupações que a gente deveria ter. AI não é AGI e muito provavelmente Artificial Intelligence will never be Artificial General Intelligence. Pelo menos não há um modelo de LLMs para AGI como eles existem agora, simplesmente não há um caminho e não adianta muita gente discutir isso. Imitação, por conseguinte, não é understanding, não é entendimento, mas parece com entendimento e é bom o suficiente como se fosse. Em princípio, vamos fazer as coisas porque dá para fazer, não é a mesma coisa de que ou na prática. Como Turing diria, pragmaticamente, o jogo é outro, de forma totalmente diferente. Não haver qualia, ou seja, não haver intenção, não haver sentimento, não haver pensamento efetivo, não significa que é proibido usar, porque os sistemas não precisam de qualia para produzir os resultados que eles já produzem. Essa outra pergunta, onde grandes modelos linguísticos colaboram entre si para resolver problemas que a gente nunca pensou que fossem resolvidos. O que faz com que a pergunta de Turing seja uma armadilha.
A pergunta está errada hoje. Hoje ela não faz mais sentido do ponto de vista pedagógico, ela é perigosa, a gente ficar tentando descobrir se máquinas pensam ou não e como é que a gente usa isso nos processos de aprendizado das pessoas, e ela também, lá, além de pura e simples imitação probabilística do raciocínio humano, ela é totalmente irrelevante, ela é uma distração, na minha opinião, e pouco importa se IA entende ou não entende o que está fazendo. Essa questão a gente pode deixar para daqui a uns 30 anos, porque IA acha, IA resolve problemas. E eu acho que a gente pode temporariamente arquivar a questão de Turing, porque depois de 3 gerações de filósofos estudando isso, a gente chegou basicamente à conclusão nenhuma, e LLMs, grandes modelos linguísticos, não vão ajudar a gente a resolver essa questão de nenhuma forma. A gente deveria se preocupar em estudar um espaço de dimensões individual, social e artificial, onde cada inteligência permanece distinta, mas são combináveis e, especialmente, podem gerar trajetórias de entendimento de mundo, de resolução de problemas que nós deveríamos poder governar, poder dirigir, usar a nossa intenção, usar a nossa intuição para poder governar de tal maneira que o resultado fosse super aditivo. A soma das 3 inteligências, ou melhor, o produto das 3 inteligências fosse muito maior do que qualquer coisa que pareça pura e simplesmente com uma inteligência somada às outras 2. Se a gente não coordenar as nossas ações humanas, sociais e artificiais nesse espaço, ele vira subaditivo quase que imediatamente. Porque tem coisas intencionais e estratégicas para fazer, como a gente governar as interações individuais e sociais, a gente tratar de aumentar as capacidades humanas, de estender, de ampliar o que as pessoas fazem e não de substituir, a gente conseguir criticar os resultados de máquina. Isso tem sido cada vez mais difícil, porque quanto melhores elas ficam, mais elas desafiam a nossa capacidade de saber se elas, aspas, estão certas ou não. E do ponto de vista da tríade completa das inteligências, o que a gente quer fazer? A gente quer que o resultado final seja maior do que qualquer um dos subconjuntos próprios separados. Por outro lado, se a gente vacilar na coordenação, o custo da coordenação for maior do que o valor agregado pela tríade, a gente sai perdendo. Se a gente não conseguir evitar a propagação de cascadas de erro, mesma coisa. Se a gente não conseguir atingir níveis de consenso humano, social, artificial, para resolução de problemas, mesma coisa de novo. E aí tem o problema da gente ser capturado, por exemplo, digital taylorism. A gente tem humanos que na realidade trabalham não com, não para, não sobre inteligência artificial, mas abaixo de e contidos num box de inteligência artificial. O espaço não é uniforme. Dependendo de onde a gente se situar, a gente vai estar, por exemplo, no nosso espaço de expertise solitária, quando talvez a gente pudesse ter um conjunto de atratores virtuais que geram muito mais valor do que a energia que a gente coloca nesse trabalho de uma maneira mais ampla, compartilhado com agentes não humanos. O que acontece aqui no meio dessa história é que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo com inteligência artificial, ele muda como é que a gente vai trabalhar no futuro próximo. A gente sai do trabalho programado, que vem desde a Revolução Industrial, para a orquestração metacognitiva. E isso tem consequências não triviais, porque de alguma forma o trabalho sempre foi programado. Mesmo o trabalho da sociedade de informação definida por Drucker ali em 1959, naquele livro fantástico chamado Landmarks of Tomorrow, era um trabalho programado. Era trabalho de conhecimento, mas programado. O trabalhador de um escritório é um trabalhador de conhecimento. Mas o que ele faz lá todo dia, entra dia, sai dia, é um algoritmo. Um trabalho programado de executar instruções, de escrever relatórios, de produzir artefatos. O valor do trabalho é a realização da tarefa. Quando a gente olha para um espaço triádico de inteligências, eu tenho que decidir que problema resolver. Eu tenho que construir a arquitetura de resolver o problema. Eu tenho que avaliar se a resolução dada para o problema ela é boa o suficiente, inclusive do ponto de vista ético, moral, de resolução efetiva do problema dentro de restrições legais, por exemplo.
E o valor aqui, entre várias outras dimensões de valor, está em coordenar inteligências. Esse é o trabalho do trabalhador metacognitivo. Esse aqui é um QR Code para um paper que eu escrevi com Carlos Braga e André Neves, exatamente sobre isso. Como é que a gente sai do trabalho programado para o trabalho de meta-definição do que é o trabalho inclusive. E a gente acha que isso é a definição da competência profissional do século XXI, né? O trabalho onde a gente, cada um de nós, mesmo que cada um de nós humano, é problem designer, é orquestrador de agentes, é avaliador crítico que calibra a confiança nas respostas, nas soluções, nas definições dos problemas feitas por IA mais humanos, de uma forma cada vez mais intensa. É onde a gente integra sentidos para fazer com que o que é feito nesse espaço triádico ganhe coerência e as decisões tenham responsabilização consciente. Esse trabalho especial é explicitamente, inerentemente e irreduzivelmente humano. Mas tem duas outras características para isso que a gente precisa ter. O tradutor institucional, que transforma o conhecimento do espaço triádico em ações organizacionais. O tradutor que traduz significados, mas que traduz também política, traduz economia e traduz operações. E o integrador, o arquiteto, se a gente assim quiser, sociotécnico estratégico, que redesenha continuamente as organizações como plataformas que são AI native, organizações cognitivas, que não são aquela organização mágica que tem N AIs e uma pessoa. Isso não escala, não vai escalar. A gente vai precisar criar coisas muito mais complexas como eventos como esse, como sociedades como esse. Um evento como esse aqui é impossível de ser organizado por uma pessoa e um número de AIs. Só organizado. Executado é totalmente, obviamente, impossível. Para isso a gente tem 5 dimensões e 9 competências. A dimensão técnica, com as nossas competências de literacia algorítmica. Não é prompt engineering. That's over. Has been over for years now. A dimensão cognitiva, como é que a gente vai usar a nossa metacognição para redefinir o próprio trabalho ao nosso redor? O nosso raciocínio crítico. Como é que a gente valida, como se fôssemos editores de jornais científicos, o que está sendo produzido como resultado? A nossa dimensão ética, governança dos modelos e como é que a gente raciocina de forma ética e situada no contexto de problemas que a gente nunca viu na vida antes. A dimensão social, de facilitação sociotécnica. Cada vez mais gente vai ter que participar, ou até gente quebra a sociedade. A tradução cultural dos ambientes mais diversos, principalmente a política. No Brasil, a gente tem em andamento uma tentativa de regulação do espaço das inteligências, que eu volto a dizer, não é a dimensão de inteligência artificial, é um espaço de 3 inteligências, feito em sua maioria por pessoas que não entendem de uma das dimensões da inteligência. E, por fim, como é que a gente se mantém vivo, psicanaliticamente vivo? Como é que a gente descobre novas coisas para fazer que mantém a nossa autoria e o desejo de fazer as coisas num mundo onde a começa a fazer quase tudo que a gente foi treinado na graduação para fazer? Isso tem resultados dramáticos. Dentro da fronteira de competências de grupos de humanos, o aumento de produtividade quase imediato, lá em GPT-4 ainda, estudo de 2025, era 40% dentro do que eu sei. Mas fora do que eu sei, é uma queda de 19 pontos percentuais de produtividade efetiva. Resolveu o problema e resolveu o problema rapidamente. Por quê? Porque eu não sei o que, aspas, uma das dimensões da inteligência está fazendo. Quando eu aceito o resultado, eu aceito o erro. Isso se traduz em números em muitas outras dimensões da realidade ao nosso redor. 75% das tarefas de programação de computador cobertas efetivamente por IA agora. 67% de tudo que é atendimento. 30%
de todo o trabalho nos Estados Unidos, Anthropic Economic Index 2025, tem zero coverage, não tem nenhuma cobertura. Mas, apesar disso, a gente já tem uma queda de 14% entre 2022 e 2025 na contratação de pessoas de 22 a 25 anos nas ocupações que estão mais expostas à inteligência artificial. Ou a gente traduz o que isso vai fazer para o mundo mais amplo ao nosso redor, ou nós vamos ter problemas socioeconômicos políticos irresolvíveis. Condicionais, 56% de aumento de velocidade com GitHub Copilot em um dos estudos. Isso aqui é muito pouco. Eu estou vendo muito mais em muito mais lugares. Eu estou vendo fatores tipo 5, fatores tipo 10, fatores tipo 15 vezes dentro de certos contextos, e a gente não precisa nem pensar nos outros números. Essa curva de produtividade, ela de uma certa forma é mais um divisor de mundos. Quem vai e quem fica. Aqueles que sabem como formular qualquer coisa naquele espaço de inteligências triádicas vão tomar mais uma vez conta do mundo. E dessa vez triádicas. Em coisas que afetam significativamente a nossa capacidade de pensar e de agir como trabalhadores de uma sociedade que na vasta maioria dos lugares do mundo já é 75% em serviços. Agentes inteligentes e redes de agentes inteligentes não simplificam essa picture, porque eles vão mexer com muito mais coisas. A gente vai ter que lidar com agentes que, mais cedo ou mais tarde, eles próprios vão orquestrar o que fazem. Vão promover debates entre pares. A gente vai ter que entender o que é hierarquia com delegação. A gente vai ter Internal Task Markets, mercados internos de tarefas para agentes resolverem, humanos e não humanos. A gente vai ter que aprender a montar, desmontar e remontar papéis. E aí tem 4 arquétipos básicos para a gente orquestrar isso nas nossas vidas e nas nossas organizações, se a gente quiser chegar do outro lado. O primeiro é como é que a gente se aumenta. Humanos amplificados, estendidos por inteligências artificiais. Coletivos aumentados por agentes. Como é que a gente redefine colaboração de times e workflow aqui? Como é que a gente define, porque a gente não tem nenhuma definição ainda, a supervisão de redes de agentes por humanos? E como é que a gente delibera mantendo a agência humana? Tem 13 coisas para a gente dar conta aqui. Como é que a gente diz quem fez o quê? Como é que a gente consegue reverter o que deu errado, mantendo os humanos no loop? Como é que a gente mantém as competências humanas, os humanos aprendendo, talvez mais lentamente do que tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas mais profundamente? Como é que a gente mantém o pluralismo epistêmico? Como é que a gente acaba com a tendência humana de monocultura de qualquer coisa? Como é que a gente mantém a nossa dignidade cognitiva? Como é que a gente aumenta os humanos? E não como é que a gente deixa o trabalho humano completamente automatizado e os humanos controlados por forças digitais escritas por outros humanos. O desafio não é máquinas conscientes. O desafio é o desafio que a gente mesmo cria para a gente, com digital taylorism, com techno-feudalism e com o desaparecimento do significado, com a delegação sem desejo, sem intenção e sem intuição humana embutido nela. Muito obrigado. Uau. Boa tarde. Você está no MTA, Malha Arte, Tecnologia Afetiva em Contexto. Inscreva-se.